Olá, bom dia. Eu me chamo Suelen. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Que vamos começar hoje o devocional Mulheres Enraizadas, da Viviane Martinello. Primeira semana, a história de uma raiz ferida. Dia 1. Tudo começa com uma semente. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. João 12:24. Toda árvore um dia foi uma semente. Se observarmos qualquer planta, nos daremos conta de que ela iniciou com uma pequena semente. Mas qual é a história desse grão? Com que propósito foi plantado? Quem o semeou? No texto registrado no Evangelho de João, Jesus nos revela os possíveis destinos de uma semente, mas se refere acima de tudo àquela que Deus plantou dentro de nós. Portanto, se deseja saber para onde está indo e anseia entender o que está acontecendo hoje na sua vida, precisará lembrar-se da história da sua semente. Sugiro que faça isso agora. Não se preocupe, você não estará sozinha. Deus a ajudará nesse processo e usará a semente como veículo para levá-la a essa compreensão. Contudo, antes de iniciar o exercício, necessitamos compreender o que é a semente. Tudo o que Deus realiza traz uma marca dele, o que significa dizer que os atos divinos em nós constituem uma semente. Ele consegue condensar nessa pequena estrutura um DNA dotado de um potencial gigantesco. É isso mesmo. O Senhor não nos dá nada pronto, mas nos capacita com certo poder, a semente, que nós, por outro lado, temos a responsabilidade de cuidar se desejamos participar de seus propósitos. Um exemplo disso foi quando criou o Jardim do Éden e comissionou Adão para cuidar dele, dar nomes aos animais e lançar outras sementes à terra. O problema é que ao olharmos para esse grão tão miúdo, nem sempre somos capazes de enxergar o poder incrível que ele carrega em si mesmo. É por esse motivo que o profeta nos aconselha a não desprezarmos os pequenos começos. Zacarias 4:10. Assim como a vida humana inicia com uma semente minúscula no ventre da mulher e a semente de um carvalho de 25 metros de altura e 20 toneladas, não mede mais que 3 centímetros e não pesa mais que 10 gramas, Deus pôs dentro de você e de mim um potencial imenso e desproporcional comparado ao tamanho da semente que carregamos. Portanto, não despreze a sementinha. Tudo começa com ela. Também é essencial levar em conta que ela só irá desenvolver no ambiente correto. Certa vez visitei uma aldeia indígena e notei alguns colares feitos de sementes. Logo pensei, elas não deveriam estar expostas em um colar, e sim escondidas na terra. Afinal, a semente não é um fim em si mesma e por essa razão não produzirá nada se estiver pendurada no pescoço de alguém. Para dar início a algo grandioso, ela necessita ser plantada. Diante desse entendimento, eu lhe pergunto: onde está a sua semente? No colar ou na terra? Algo crucial nesse momento é compreendermos que, uma vez semeado, o grãozinho precisa morrer para que todo o seu potencial se manifeste. E quando se dá esse óbito? No instante exato em que abrimos mãos de quem sempre fomos para que floresça quem podemos vir a ser. Na verdade, ao entrar em contato com a terra, a semente parece morrer. Entretanto, o que acontece de fato é que, conforme o tempo passa, toda a sua capacidade vem para fora. Determinadas áreas das nossas vidas são como a terra. Talvez você pense, isso vai me atolar, me esconder e me destruir. Mas a realidade é que essa aparente morte é seu desenvolvimento, não o seu fim. Talvez você seja uma mãe no puerpério ou alguém que vive em meio a conjunturas complexas no casamento e pense: isso vai me destroçar. Não. Esta é a terra que Deus providenciou para desenvolver a semente que há dentro de você.
Por isso, não pense que tudo está acabado. Há muita vida e muito poder na sua semente, e tudo isso vai aflorar. Gostaria que você trouxesse à memória agora a semente que foi. Pense no seu histórico familiar, no dos seus pais e todas as circunstâncias pelas quais passou. Quem sabe você tenha vindo de um lar disfuncional e carregue uma semente cuja capacidade ainda desconheça. Por isso, quero encorajá-la a relembrar a história da sua origem. Meu conselho é: não menospreze o lugar de onde veio. O próprio Jesus nasceu em uma manjedoura. Não despreze o seu histórico de vida, porque você foi planejada pelo Senhor. O Salmo 139 nos relata que Deus nos entreteceu no ventre da nossa mãe. Você já ouviu um artesão trançando um tapete? É assim que fomos tecidas e moldadas pelas mãos do grande artesão, que nada cria sem um propósito. Portanto, mergulhe nessa busca para entender o princípio da sua história e assim descobrir quem o Senhor deseja que você se torne. Lembre-se das palavras de Deus ao profeta: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. Jeremias 1:5. Empreenda essa jornada com a convicção de que você é a semente que deu certo. Então, ali no começo do devocional, ela traz o texto de João 12:24. E eu queria ler ele na versão da Bíblia A Mensagem, que diz assim: a não ser que o grão de trigo seja enterrado no solo e morra para o mundo, não será nada mais que um grão de trigo. Mas se for enterrado, irá brotar e se reproduzir muitas e muitas vezes. Então, ali na página 21, ela diz que Jesus nos revela os possíveis destinos, né, de uma semente. Só que ele fala, acima de tudo, sobre aquelas que Deus depositou em nós. E no final da página 22, quando ela fala sobre o colar de sementes, ela traz uma pergunta para nós: aonde está a nossa semente? No colar ou na terra? Aonde está a nossa semente? Na disfuncionalidade do colar, sendo mostrada ali, só sendo carregada como um trauma, uma dor, ou ela está na terra, ou ela foi plantada em Deus para trazer um novo sentido. E isso me lembra de uma história que eu ouvi uns anos atrás sobre irmãos gêmeos que o pai era alcoólatra e numa entrevista ele é questionado, um dos irmãos, né, é questionado por que ele bebe tanto. E ele responde: eu bebo porque eu cresci vendo meu pai beber. Em seguida, eles perguntaram para o outro irmão por que ele não bebia. E ele respondeu que ele não bebe porque ele cresceu vendo o pai beber. Então ele resolveu que ele não iria beber. Entende a diferença das sementes? Um pegou a semente e carregou como a semente no colar. Seguiu o mesmo rumo, né? E o outro, daquela semente que ele recebeu, ele trouxe um novo sentido. Então nós precisamos saber que Deus plantou em nós um potencial incrível, que é a semente. E cada área da nossa vida é uma semente dessa. Então é isso que a autora sugere que a gente pare e pense, como ela colocou no início da página 22, ela coloca assim: portanto, se deseja saber para onde está indo e anseia entender o que está acontecendo hoje na sua vida, precisará lembrar-se da história da sua semente. Relembre do seu histórico familiar e as circunstâncias pelas quais passou. Então fica essa tarefa para a gente. Pensar no nosso histórico familiar, nas coisas que nós passamos, o que a gente já conseguiu ser tratado, que áreas houve cura, que áreas que ainda precisam ser curadas, que áreas que a gente precisa enterrar aquela semente
e dá um novo significado para ela. Então tira esse tempo, a hora que a gente terminar aqui, vai diante do Senhor e pede para Ele mostrar, ou tem áreas que a gente quer deixar embaixo do tapete, porque dói menos, mas que te impedem de romper com esses ciclos que só te trazem disfunção. Deixe-se ser curada. Amém? Por hoje é só isso. A gente se encontra amanhã para o nosso segundo dia e até amanhã. Tchau!